Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, reunimos-nos mais uma vez em Seu nome, Pai, em nome de Mestre Jesus, nos agradecendo sempre a vida, a graça da vida que nos concedestes, para ouvirmos e aprendermos com o Evangelho, com Joana de Ângeles. Por isso, Senhor, nesta noite, viemos vos pedir saúde, força, sabedoria, paz. Livra nossos ouvidos de toda calúnia, guarda nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, amigos, generosos, bondosos. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a Tua presença. Por isso, abençoa abundantemente nossos caminhos, segundo a Tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite a todos, boa noite, meus caros amigos. Estamos sim iniciando mais um encontro nosso e aqui estamos. Estamos para a Joana de Ângeles, estamos para o Evangelho, para todos nós, agradecendo sempre e sempre a bênção, a graça da vida, né, com que Deus nos brinda. E como nos brinda, podemos assim estar juntos e agradecendo e aprendendo. Por isso, esperando que seja tudo bem com você, saúde, família, tudo na paz, com amor, né? Vamos começar aqui e começar falando que hoje o Evangelho vai falar sobre preces inteligíveis, preces que se entendam, né? Vamos ver já já. E também Joana de Ângeles vem aqui conosco e hoje vai continuar, né? Nosso assunto de ontem, quando falávamos do hábitos mentais. Pois é. E aqui ela começa assim, ó. Vinculado aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, né? O homem, todos nós, muitos de nós, mantemos as tendências para o masoquismo, para o sofrimento, cultivando sem dar-se conta os hábitos mentais geradores de conflitos e padecimentos. Então, aqueles hábitos ruins para todos nós que precisamos ir deixando de lado. E vamos conseguir. É? Vamos aqui homenagear os aniversariantes de hoje. Sandro Romero, Pelotas, Rio Grande do Sul. Araci Aquino, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Ramon Araújo, de Limeira. O Ramon, isto. Ana Felipe, aqui também do Paz e Amor, aqui mora em Santa Bárbara do Oeste. Maria Capellini, que trabalhou conosco, né, fazendo aniversário hoje aqui de Americana. Também Daniel Massaranduba de Freitas, que também trabalhou conosco, né, no banco, então um grande abraço. E a Efigênia Cabral, que eu não tenho aqui de onde que ela é. Para todos vocês, queridos amigos, o nosso abraço de todos nós, claro. Desejando sempre o melhor, que há muita saúde e disposição, caminho do bem sempre trilhado e prosseguir na luta, na jornada, que é aquilo que nós precisamos. Grande abraço nosso para todos vocês, tá bom? E vocês, queridos amigos que já deixaram aqui seu boa noite, vamos falar agora de vocês, claro. Olha aqui, boa noite do Rony Liracunha, do Carlos Santana, da Márcia Siqueira, Cecília Tibiac, olha que bom, Leni Souza, Sandra Oliveira Vita, Bárbara Santana Nélia, Alzira Crepaldi, a nossa Alzirinha, Rômulo Magalhães, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Judélia Lima, Raquel Cumpian, também aqui conosco. E claro, temos aqui os fabulosos likes, como da Judélia Lima, da Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, da Alzira Crepaldi, Sandra Oliveira Vita, Márcia Siqueira, Rony Lira Cunha, também Lúcia Guzmão, Raquel Cumpian, Ilana Taine, também Rômulo Magalhães, Leni Souza e Carlos Santana, nosso prezadíssimo Carlos Santana. Então, também vamos registrando aqui Denise Holland e Lúcia Guzmão, já deixando o seu boa noite, simpático, como sempre, todos vocês, para todos nós. Vamos ao Evangelho, minha gente, vamos. O Evangelho vai aqui falar para nós hoje de preces inteligíveis. E o trecho do Evangelho é de São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Vamos ver o que São Paulo nos fala? Se não entendo o que significam as palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo, e aquele que me fala será para mim bárbaro.
Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Se não louvai a Deus, senão de coração, como um homem, entre aqueles que não entendem, senão a sua própria língua, responderá amém, ao final da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Não é que vossa ação não seja boa, mas os outros dela não estão edificados. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 14. E o Evangelho nos fala o seguinte: a prece não tem valor senão pelo pensamento ao qual se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não toca o coração. Para a imensa maioria, as preces numa língua incompreendida não são senão um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra revele uma ideia, e se não é compreendida, não pode revelar nenhuma ideia. Repetem-na como uma simples fórmula que tem mais ou menos virtude segundo o número de vezes que é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmo por hábito. Por isso, creem-se quites quando disseram a prece. Um número de determinadas vezes, nessa ou naquela ordem. Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo mais sensível à forma do que ao fundo. Capítulo, está aqui também no capítulo 27, número 2, aqui no próprio Evangelho. Quando nos fala, então, preces inteligíveis, aqui São Paulo, e aqui o Evangelho hoje, é tirado, então, da primeira epístola aos Coríntios, fala sobre aquilo que nós precisamos entender, sobre aquilo que fala ao nosso coração, sobre aquilo que nós tiramos de dentro do nosso coração. Nós sabemos que nós que somos um pouco mais antigos, em determinado tempo, e a própria história assim o diz, não é nada escondido com relação a isso. Nós que somos egressos da Igreja Católica, pegamos, eu quando era mais jovem, bem mais jovem ainda, moleque, vamos dizer assim, muitas das missas os padres rezavam de costas para o público, e em latim. E por tanto tempo as missas eram rezadas em latim. Então, o que dificulta muito, a compreensão, como compreender aquilo que não se entende, como aqui fala São Paulo. E isso dificultava muito. Claro que nós vamos à igreja, nós íamos à época pela fé, por acreditar, por tudo aquilo que é intrínseco a cada um de nós, que fala ao nosso coração, e a gente responde ao nosso coração, porque sabíamos, como sabemos ainda hoje, da presença do Pai, do Mestre Jesus, daqueles santos espíritos iluminados que também estão lá. Sabemos a presença dele, então a missa tinha, sim, claro, esse valor. Mas para a época, e para quem acompanhou muito disso, sabe que era muito difícil, era complicado, você não entendia nada que falava. Até que um iluminado, com certeza iluminado por alguém também, fez que se falasse na língua, não tem cabimento fazer aquilo. E quando se fala aqui de prece, fala também da maneira como nós oramos, que a prece que se faça entender. Porque nós podemos ir para qualquer casa de oração, qualquer uma delas. E lógico, vai ter a prece. E dependendo da casa de oração, a prece vai ser característica daquela religião, daquele grupamento que ali está. E muitas vezes, não sempre, também não frequento, ainda nessas religiões, nas pessoal mais antigo, nas regiões mais antigas, milenares, apesar que a católica também é milenar, mas existem muito mais antigas, como o budismo, o próprio hinduísmo e outras aí, que são de há muitos milênios, que preservam a sua maneira de ser. E eu não sei se falo na língua original, como se fala, mas pela experiência que a gente tem, então fica realmente um pouco difícil saber se o conteúdo daquilo que se é dito. E assim, de outra forma também, nós vimos aqui por esses dias, que a prece também não precisa ser aquela prece exageradamente longa. Por quê? Porque o que precisa é que haja sinceridade.
como aqui mesmo fala no finalzinho aqui, Deus lê no fundo dos corações, vê o pensamento e a sinceridade, e é rebaixá-lo, crê-lo, mais sensível à forma do que ao fundo. Quer dizer, forma é a maneira como a gente fala. Eu não ficar 10, 15 minutos fazendo prece, né? Buscando palavras, falando coisas lindas, maravilhosas, floreando. Essa é a forma, mas qual é o fundo? É o objetivo. O fundo é aquilo que a gente quer realmente dizer, aquilo que está em nosso coração, na nossa sinceridade. E é isso que nosso Pai vê. É isso que nosso Pai sabe. Muitas vezes podemos estar orando, né, com um objetivo, mas pensando em outro. Olha, qual é aí o fundo? A prece em si ou aquilo que nós estamos pensando em outra coisa? Então precisamos sim meditar, raciocinar um pouco, nesses momentos de prece em que a gente se entrega, né? A palavra que vai até nossos pais, pela intercessão, claro, dos bons espíritos, que nós vimos também no Evangelho. Que os bons espíritos se encarregam do cumprimento, né, daquilo que nosso Pai nos manda, segundo a nossa própria compreensão, nossos pedidos. E nossos pedidos, sim, precisam ser bem claros. Não se nos perdemos também no exagero. Queremos o que não vai nos dizer nada, só vai nos prejudicar e não tem nenhum objetivo com relação a Deus. Principalmente aquilo que se refere às coisas materiais, de conquista, de ter, de ser, de poder. Né? Deus está muito interessado na maneira como nós agimos, o que nós fazemos, como que nós fazemos. E de parte disso é tudo responsabilidade de cada um de nós. Por isso sejamos bem claros nas nossas preces, né, bem objetivos, que é aquilo que a gente então procura fazer. E levar o coração nosso em cada momento em que nós estamos conectados. Porque nós vimos ali que Mestre Jesus falou, né? Quando você tiver aquele tempinho, abre a porta, né, do seu quarto, entra, conversa com o Pai, Ele vai te ouvir. Ou seja, onde estivermos, é facultado a nós fazermos nossa prece, levarmos nosso coração até nosso Pai. E assim podemos fazer e vai ser muito, muito, muito bom para cada um de nós podermos assim fazer. Tranquilamente, sem rebuscação e falando do nosso coração, o fundamental da prece, falarmos do nosso coração, porque enganar a Deus nós não conseguimos, né? Então, estejamos atentos àquilo que o Evangelho nos diz hoje. Falar do coração para, entre aspas, né, o coração de nosso Pai. Por isso, amigos queridos, vamos também aqui dando boa noite, né, para o nosso prezadíssimo Edmar José Bueno, que também está aqui conosco. Um grande abraço para você, Edmar, para a Vandinha, para todos vocês aí, né? E também o nosso abraço para Denise Roller, do Gado Medeiros, e que também deixaram aqui o seu like tão bacana, tão simpático. Então, amigos, vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala, porque está falando de nós, dos nossos pensamentos, da nossa maneira de agir, e ela está falando especificamente para nós, né? Começou ontem e hoje, sobre nossos hábitos mentais, nossa maneira de pensar, como que a gente reage, aquilo que a gente faz, né? Vamos ver então como que ela conclui para nós aquilo que iniciou ontem. Vinculados aos mecanismos repetitivos da conduta sofredora, ele, ou seja, nós, o ser, né, mantém as tendências para o masoquismo, para a dificuldade, para a dor, para sofrer, cultivando sem dar-se conta os hábitos mentais geradores de conflitos e de padecimentos. Lembremos que ontem nós falamos, né, aquelas pessoas que têm também aquele seu nível de insegurança, que sempre se julgam vítimas e quando não se justificam, jogam responsabilidade nos outros e vão adquirindo esse hábito. E que acabam por ser assim, pela sua maneira de ser, vamos dizer, como a palavra da própria Joana, acabam se tornando desagradáveis, acabam se tornando de difícil convivência, né? Então, vamos ver o que mais Joana aqui nos fala. Então, aquele que vive assim, dessa maneira, constrói a ideia e sofre-a, de que tudo sempre lhe há de sair mal, não se esforçando para que suas tentativas de mudança se coroem de resultados positivos, né? Então, tem aquelas ideias, aí fica falando que nada vai dar certo e dificilmente vai trabalhar para que a ideia dê certo, para que tudo melhore. Preserva conceitos destrutivos a respeito das pessoas, coisas e acontecimentos,
alimentando a fonte das irradiações mentais e cargas pesadas, quão degenerativas, que lhe impossibilitam o direcionamento correto, franco, saudável, que recarrega de energias realizadoras os centros da vontade, então viciada. A Joana sempre usa muito essa palavra vontade, que é aquilo que nós precisamos ter para realizar tudo aquilo que a gente se propõe. E principalmente ela usa muito aqui que, na questão da vontade de nós melhorarmos a nós mesmos, né? Naquelas virtudes que nós precisamos melhorar. Infelizmente, essas pessoas que vivem sempre achando tudo difícil, que nada dá certo, que ela é sofredora, né? Elas vão construindo esse hábito de negatividade dentro dela e não há, muitas vezes, ideias que a tornem felizes. Tornando-se vítima espontânea desse pessimismo que sustenta no campo das ideias, estabelece padrões negativos a respeito de situações e pessoas, não alterando a forma de pensar nem de agir, assim evitando, sob o estigma do mau humor, das insinuações malsãs, da falta de sorte, em que se refugia a fim de evitar a luta necessária para o êxito. Os seus clichês mentais sobrepõem-se a todas as visões de limpidez psíquica a respeito da vida e das demais criaturas, tornando-se sua existência um caos psicológico, por falta exclusiva do desejo de alterar a forma de pensar e de ser. Desejo de alterar a forma de pensar e de ser. E esse desejo se relaciona a quê? Relaciona-se à vontade, né? Essa falta de vontade. E vamos analisar em muitos casos a falta de coragem mesmo, de batalhar contra si mesmo para ter uma nova visão que a vida pode oferecer. E que vai ser muito melhor para ele e, claro, para aquelas pessoas que convivem, né? Desde que todas as expressões do evoluir dependem do pensamento, porque dele provém, é fácil pensar de forma variável, substituindo aquele que seja incorreto por outro que pareça favorável. Como a pessoa poderá dizer que não sabe discernir qual o ideal daquele outro que é pernicioso, basta que faça uma avaliação do que lhe constitui bengala para se sustentar o já experimentado e perturbador, passando o novo tentame de construção diferente. É o que ela fala. Como a pessoa vai poder dizer que não sabe o que é o seu ideal daquilo que é pernicioso para ela, basta que ela vá analisando as atitudes, né? Tudo aquilo que ela faz, aquilo que ela pensa, e principalmente o resultado daquilo que as pessoas fazem e pensam. E as pessoas, muitas vezes, elas se sustentam nisso. É a bengala, né? Aquela famosa bengala que ajuda a andar, aquela bengala da desculpa, que nada dá certo, mas também não se esforçam para dar certo. Não tem pensamentos positivos que auxiliem para que o caminho que se propõe a seguir seja o melhor possível, não é? Infelizmente, a princípio, a acomodação levará o indivíduo a repetir-se e a não acreditar no êxito da experiência em formação. Cabe-lhe, nesse caso, insistir e perseverar, abrindo novo espaço no campo mental viciado, plantando as sementes novas do otimismo e da esperança, a fim de sair do estado doentio. Logo depois, é imprescindível começar a valorizar tudo quanto se encontra à sua volta, estabelecendo então novos padrões de compreensão, assim libertando-se das construções negativas pessimistas. Como a gente bem sabe que Joana diz, né, que todas as expressões do nosso evoluir, tudo da nossa vida, depende da nossa maneira de pensar. O nosso pensamento ele é construtivo e ele pode construir coisas ruins que acabam se tornando destrutivas. Você vê, é grande paradoxo na questão das colocações, né? Nosso pensamento é construtivo,
e que pode ser extremamente destrutivo. Destrutivo, segundo aquilo que pensamos, como nós vamos muitas vezes o mundo, só nos achamos vítimas de tudo, porque nada dá certo, nada que eu tento dá certo. Quer dizer, começamos muitas vezes alguma coisa já pensando negativamente, já sofrendo por antecedência, sem saber o que vai acontecer. Né? E essa negatividade, claro, trabalha de uma maneira muito complicada que vai tornar as coisas mesmo mais difíceis. Até porque qualquer tentativa que se faça, na primeira tentativa, naquela que primeiro começa a dar errado, pronto, já vai desencadear novamente toda aquela situação de pensamentos negativos. Está vendo? Eu sabia que não ia dar certo. E aí continua não dando certo. A nossa vida é assim, são tentativas para tudo dar certo ou errado. Vai depender de uma série de circunstâncias, e uma das circunstâncias é o nosso objetivo de vida, o nosso objetivo pela qual nós viemos à vida em que nós agora estamos, a vida física. Muitos de nossos objetivos estão intimamente ligados àquilo que nós nos preparamos no processo de reencarnação. Então, muitas dessas dificuldades todas fazem parte desse nosso processo de aprendizado, desse nosso processo de redimir erros anteriores. E essa redenção, ela não é assim tão amigável, sempre vai ser muito boa, entre flores, entre sorrisos, entre coisas boas. Não, a gente sabe que não. Fizemos tantas coisas erradas, e às vezes coisas terrivelmente erradas, que como querer que nossa vida seja maravilhosa, divina, se nós temos todo um passado de responsabilidade a resgatar. Mas mesmo nessa situação, com todo o esclarecimento que nós temos, daquilo que é tudo colocado para nós temos essa certeza que depende de nós. Né? Do lodo, tirar o diamante. Depende de nós. O novo hábito se irá implantando lentamente no subconsciente, até tornar-se parte integrante do comportamento. Lembre-se que nós aprendemos, o mais das vezes, com aquela tal repetição para muitas coisas. Né? Então é preciso que também as coisas comecem a dar certo por nossa ação, por nosso pensamento positivo, e que continuem sim dando certo. Né? E depende de nós. Pensar bem ou mal é questão de hábito. Toda vez que ocorrer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando-o com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Essa grande recomendação que aqui a Joana nos faz. Né? Toda vez que acontecer um pensamento servil, doentio, perverso, malicioso, injusto, de imediato substituí-lo por um digno, saudável, amoroso, confiante, justo, sustentando com a onda de irradiação do desejo de que assim seja realizado. Construir coisas positivas, deixar pensamentos negativos de lado na primeira contrariedade, ou toda vez que sofre alguma contrariedade, pronto, o mundo desaba, porque isso, porque aquilo, porque ninguém também está nem aí, ninguém me ajuda, ninguém... Né? Como se estivéssemos aqui absolutamente sozinhos nesse mundo de incompreensão. Oh, que coitadinho, que dó. Não é assim. Temos que construir positivamente aquilo tudo que nos cerca. Se acontecimento que a gente desejava está errado, vamos agradecer a nosso Pai, porque aprendemos com Ele e vamos começar de novo. Né? O que se pensa torna-se realidade como é natural. Eis porque pensar e agir são termos da mesma equação existencial. Primeiro, pensar, depois, atuar, a fim de que não venha agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. E normalmente esse arrependimento vem e esse ato de agir antes de pensar é aquele chamado ato instintivo que a gente tanto fala, né? Lembrando aquelas coisas atávicas do tempo lá do homem das cavernas, etc, onde eles basicamente viviam pelo instinto, que a gente ainda temos,
mas precisamos suprimir para dar ordem ao pensamento, dar ordem à reflexão, dar ordem à razão, dar ordem aqui e as coisas possam fluir menor, porque o benefício vai ser todo nosso. E claro, de quem está perto da gente também, né? Porque nós sabemos, todos nós sabemos, temos noção do quanto é complicado estarmos juntos, perto, convivemos de certa forma, frequentemente ou não, e pessoas negativas, negativistas, que para que tudo, né, para tudo é vítima. E esse não é o melhor caminho. Repetindo, primeiro pensar para depois atuar, a fim de que não venha agir antes, arrependendo-se quando passe a reflexionar. E depois que fez, depois que aconteceu, o ato já está. Já faz parte do passado. E depois do passado nós não conseguimos mudar. O que eu falei, acabei de falar agora, eu falei, não consigo mudar o que eu acabei de falar agora 5 segundos. Não tem como eu mudar. Por isso, então, que é preciso reflexionar, é preciso pensar antes de agir instintivamente, agir sem pensar. Né? E as consequências nem sempre serão as melhores. E Joana conclui, as construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. As construções mentais superiores que produzem os hábitos saudáveis renovam-se e crescem no ser, originadas do espírito que as capta do pensamento divino, de onde procedem todas as forças da edificação e da realização total. Nosso Pai sempre manda coisas positivas para nós. Mas nós achamos às vezes mais fácil ficarmos nas negativas, muitas vezes como aquela bengalinha que nos ajuda a andar, nos desculpa porque eu estou mancando, quando na realidade estamos mancando por faltas e erros nossos. Então, como nosso Pai sempre nos manda coisas positivas, de onde vêm essas coisas negativas que a gente pensa? Porque a gente pensa negativamente, porque a gente age negativamente, porque a gente age sem pensar, porque fazemos coisas erradas. Vem de nosso Pai? Entendendo aquilo que a Joana nos acabou de falar, vamos refletir. É o que Joana nos traz hoje. Sandro Romeiro, Aracique Aquino, Ramon Araújo, Ana Felipe, Maria Capellini, Daniel Massaranduba de Freitas, Efigênia Cabral, queridos amigos aniversariantes, aquele abraço de todos nós para vocês, abraço coração a coração, sempre com muito desejo de paz, de amor, felicidade, um caminho maravilhoso, uma longa jornada de muitos frutos, muitas colheitas positivas na vida de vocês, caminho do bem sempre, pensamentos positivos sempre. Não nos esqueçamos. E vale para todos nós também. Por isso, vamos aqui também cumprimentando, então, aqui a Olga Fernandes, a Vilma Marim, Marta Alves, Lázara Baricala, Fernando Palucci, Cacilda Cassiano, que também estão aqui conosco, trazendo o seu momento, né, para o nosso momento. Olha aqui também a Bruna Tubarão. Bruna, quanto tempo, não é? Deixa seu like. Manuel de Almeida, Marta Alves, a Vilma Marim, Cacilda Cassiano também aqui conosco. Também o Getúlio Araújo, Sueli Carroqueiroz, Ângela Morim, a Lázara Baricala, Josilda Rampazzo, Iva Denison, Sandra Carvalho, Cissa Santos, Fernando Palucci, Daniela Cicchini, Cris Gurielmo Cardoso também conosco, Reginaldo Porto, Lilian Alves Perrone. Para todos vocês, queridos amigos, nosso abraço de todos nós que estamos aqui juntos neste momento, porque vamos para a prece. Aquela prece onde nós vamos nos comunicar com o nosso Pai, com a alegria de nosso coração, pela vida que nos foi concedida, e agradecendo e pedindo forças para que, se não atuamos bem até hoje, possamos melhorar a partir de agora. Ora, vamos então aqui orar, amigos queridos, pela Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziele Cassiano, André Luiz de Camargo Gonçalves, Ariel Chico Dalazen, Avani Frossá, Carla Francione, Carlota Pinheiro, Cláudio Calef Filho, Delcio Raimundes da Silva, Douglas Constâncio, Eila Menezes, Helena Saldanha, Eliane Silva, Eliade de Andrade, Ariel Fernandes da Cruz, Luciana Secomando, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Miller, Geraldo Mantovani, Giovanni Bruno Jorge, Gustavo Martins Malu, Firondina Pereira Rodrigues, Jaime Fanciola, Juliana de Miranda Vitorini, Karen Furlan, Laerta Aparecida Oliveira, Laís Brito Ferreira, Leonice Pinheiro de Oliveira,
Lúcia Raimundo, Marcos Gabriel Pinheiro, Maria Antônia Guizelino Trabalho, Maria de Fátima Fagundes, Natália Régia Medeiros, Celso Bueno, Márcio de Oliveira Silva, Ricardo Garcia, Mauro Vivione, Francisco Pasqualino, Miguel Antônio Pinheiro, Mirela Nicolucci, Nilton Paloma Awadas, Maraviotto, Otávio Giacomini, Pedro Henrique dos Santos Ferreira, Rafael Lemos, Regiane Castellanelli, Zoraide Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rivani Nicolucci, Rubens Jorge Barbosa, Sérgio Zamperlin, Solange Cocol, Tamar Condes, Tercília Aparecida Antonello, Viviane Leal, Iliana Saldan, Zulei Cabrum, Maria da Conceição Araújo Carneiro, Cissa Santos, Viva Rubens de Camargo, Guilherme Rubens de Camargo, Lourenço Ayrton Massucci, Eduardo Martins Massucci, Márcia Godoy Massucci. E vamos, queridos amigos, então, para a nossa prece, encerramento, agradecer a Deus por esses momentos que passamos aqui juntos, que estamos passando, pela vida, por tudo que vem, por tudo que foi, passado que não mudamos, mas que podemos melhorar daqui para frente e vamos melhorar nesse compromisso que vamos e que temos com o nosso Pai, que nos dá tudo que nós assim precisamos. Vamos lá então, nesse início, vamos tranquilizar corpo e mente. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Pai que estás conosco, querido Mestre Jesus, sempre, sempre conosco, querido Pai, aqui estão seus filhos reunidos, distantes, mas unidos pelo coração, pelo propósito, pelo amor, e unidos assim agradecemos a vós a graça da vida que concedestes a todos, esta misericórdia que nos coloca neste mundo, para que pelo aprendizado possamos sim melhorar a nós mesmos, o caminho de nossa evolução espiritual. Por isso nossa alegria, e que repartimos sim com todos os aniversariantes, com todos os pais, que hoje acolhem seus filhos nos braços, tanta alegria de todos, aqui juntamos as nossas e pedimos suas bênçãos sobre todos. Suas bênçãos sobre nossos entes queridos, Pai, que estiveram conosco nesta vida, mas que já retornaram ao plano espiritual, prosseguindo, e nós felizes, por termos compartilhado tanto aprendizado, tanto amor. Esse amor que nossos irmãos que hoje partem deixaram para seus entes queridos, familiares e amigos, entristecidos. Mas sabemos da sua consolação, Pai. Consolação no coração de todos. Assim como essa sua consolação, esse fortalecimento, atinge a esses que aqui nós demos os nomes, a esses que mentalizamos, amigos queridos que querem e precisam continuar conosco no caminho da evolução espiritual. Assim como nossas famílias, todos os nossos familiares unidos sim, pelos nossos compromissos anteriores, e que necessitamos nos redimir de nossos erros, para prosseguirmos no caminho do amor, no caminho da fé, trabalharmos por nós mesmos e por aqueles que estão conosco no dia a dia. Abençoa, Pai. Abençoa ainda esse planeta tão machucado por todos nós, tão machucado por nossas ações contra o ambiente, contra nós mesmos. Tantas guerras, tanta destruição, tantos irmãos sofrendo. Sabemos, Pai, que tudo o que fazeis tem a sua razão pela sua sabedoria e justiça. Mas amenizai, sim, o coração desses dirigentes, de todos os dirigentes, para que trabalhem pelo povo como esse tanto necessita. Abençoai sempre, Pai, o nosso trabalho, aqueles que nos dão trabalho. Abençoai, auxiliai a todos aqueles que perderam seu trabalho e necessitam do trabalho para seu sustento de suas famílias. E abençoa, Pai, sempre, sempre esta água
que beberemos, que é tão importante para todos nós, seus filhos, para todos os seus filhos nesse planeta, porque a água é a base de nossa vida. Fluidificai, abençoai, e que saibamos respeitá-la no ambiente. E abençoa, Pai, todos os seus filhos, encarnados e desencarnados neste mundo e em seu universo. Por isso levamos a vós de coração alegre e feliz esta oração e assim dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade, Pai querido. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Que assim seja, e nós os pedimos. Que Teu amor, a Tua paz, Tua luz, Tua misericórdia infinita, amorosa, esteja sempre conosco. Conosco que agora nos reunimos, conosco e com todos os Seus filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, e Seus bálsamos de luz estejam sempre sobre todos. Esteja em nossos lares, iluminando, fazendo com que o amor floresça, que a paz se instale. Esteja nos lares de todos os Seus filhos. E que estes que vêm aos nossos lares trazendo Seu amor sejam abençoados, e que este amor distribuiremos a todos os nossos irmãos. Por isso, Pai, pedimos por nossos anjos guarda, anjos guardiões, nossos bons espíritos que nos se aproximam de nós, por nossos bons pensamentos, atos e palavras. Pedimos pelos seus filhos que ainda não encontraram o seu caminho, estando perdidos nessa jornada, tanto no plano espiritual como aqui, no mundo em que ora estamos. Abençoa-nos a todos. E assim vos agradecemos, Pai. A vós, ao querido Mestre Jesus, nossa querida Mãe, honra, glória e louvor a vós, por sua graça, Pai, agora e sempre. Que assim seja. Pois é, meus queridos irmãos, como é bom podermos, levar nosso coração até nosso Pai. Oh, que maravilha! E que essas bênçãos que recebamos tranquilizem nossos corações e se espalhem onde quer que nós formos, levando esse mesmo amor pelo nosso coração, por tudo aquilo que nosso Pai, nosso Mestre Jesus representa para nós. E assim, agradecendo a vocês, ainda agradecemos aqui, olha aí, o Fábio Fidelis, o Adriano Miguel, a Ana Felipe, também conosco aqui estão, a Zirinha Crepaldi, também o Fernando Panucci, para todos vocês. Que Deus abençoe imensamente. E assim eu e Célia mandamos um beijo muito grande para todos vocês. Que fiquem em paz, que a paz sempre presente. Aí o nosso abraço coração a coração. E, claro, recebemos os seus com muito carinho, muita alegria. Amanhã estaremos de volta. Com a graça do Pai, as bênçãos do Pai. Segunda-feira vamos celebrar juntos 2 anos. 2 anos de encontros ininterruptos, que maravilha, Que bênção para todos nós, para nós que aqui estamos, e também para todos que participam. Por isso, meus queridos amigos, muita paz, muito amor, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, suas vidas, seus dias, esteja sempre conosco, agora e sempre. Uma linda noite para todos vocês, um bom descanso, muita paz, uma ótima, brilhante quinta-feira, e até amanhã. Com a graça do Pai, sua permissão, suas bênçãos.